Olá! Na semana passada eu postei um vídeo no Instagram da Natália Zipova fazendo várias piruetas na variação do cisne negro e escrevi na descrição para as pessoas falarem sobre as suas dificuldades e dúvidas com relação a giros. No vídeo de hoje eu vou responder algumas dessas perguntas que me deixaram lá no Instagram. E aproveitando para falar do Instagram, se tu não me segue lá nas redes sociais, vai lá. É um canal mais fácil para você ficar me fazendo perguntas, ver as coisas que eu posto durante a semana, acompanhar as coisas que acontecem aqui no canal, estar inteirado de tudo. Sem falar dessa ponte incrível de que se você tem uma dúvida, você vai lá, me escreve, me comenta alguma coisa que lá mesmo eu respondo, ou então eu trago aqui pro canal e crio um vídeo sobre o seu questionamento. Então, bora pro vídeo. Não, espera! Antes do vídeo começar, deixa seu like. Já deixou? Agora vamos. O primeiro questionamento é da Nil, que fala assim: não tem equilíbrio e não sei como adquirir. Nossa, eu entendo perfeitamente essa história. Equilíbrio, eu poderia falar que, na verdade, equilíbrio é uma união de várias coisas e dá um texto imenso. Mas, resumindo tudo, equilíbrio está associado à força, à sua capacidade, além de se pôr em eixo, permanecer nesse eixo. Não se trata só de empilhar o seu corpo e achar um ponto de balance. Eu preciso de uma isometria para me manter nesse ponto de balance. Você se mantém em equilíbrio naturalmente agora. Se você ficar de pé, você vai encontrar um equilíbrio. Este equilíbrio gera essa instabilidade. E essa instabilidade não é porque você não tem equilíbrio, é porque você não tem força para estar estável. O teu corpo, ele encontra esse equilíbrio porque é uma questão de sobrevivência. O que a gente não tem não é equilíbrio, é força para se manter em equilíbrio, principalmente durante o giro. Porque durante o giro eu tenho toda a coordenação que eu tenho que ter de cabeça, braço, perna, blá 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 blá, mas eu tenho que me manter no eixo, me manter em isometria para conseguir completar esse um giro, dois ou quantos eu for fazer. E essa capacidade de me manter nesse eixo, nesse equilíbrio, está relacionado com a minha força. Eu preciso ter força, eu preciso ter um corpo forte com relação à força isométrica para poder me manter nesse eixo. E agora, como que tu pode trabalhar isso? Você pode trabalhar isso durante todo o time da aula e na sua vida externa. Quase todos os meus vídeos eu falo a mesma história com relação à postura dentro e fora do balé. Ah, mas o que isso tem a ver com força? Tudo! Ao pensar na postura correta, você vai automaticamente fortalecer essa musculatura do seu corpo para se manter em postura. Logo, se manter neste equilíbrio. Você precisa treinar o seu corpo, condicioná-lo a ser forte na postura correta. E não simplesmente ter postura na hora que precisa ter, acabou o exercício, relaxa. Fica lá preso durante toda a aula de balé, volta para a vida normal, volta lá, aquela coisa solta. Não, eu preciso estar em postura o tempo todo. Eu preciso que o seu corpo entenda que essa postura é o correto. E além disso, além dessa conscientização corporal que vai te ajudar muito, você também precisa entender aquelas regrinhas das forças, né? Meu braço traciona para dentro e para baixo. Ele não tá aqui solto. Ele tem uma força, ele tem uma intenção. As minhas pernas, minha meia ponta tá querendo subir o tempo todo, minha perna de ação também. Tem uma série de outras forças aí que a gente pode pensar isolado, abdômen, bumbum. No geral, pense nessa postura e fortaleça seu corpo por inteiro. Aqui em cima no card eu vou deixar uma playlist sobre piruetas e lá eu falo sobre essa coordenação da cabeça isolada, do braço isolado, da perna, que vai ajudar também a entender um pouco melhor sobre esse assunto. O próximo questionamento é da Dilma e ela fala assim: como marcar a cabeça para a pirueta sair bem técnica e dicas para encontrar e manter o eixo? É o mesmo esquema que eu falei para a questão anterior. Encontrar este eixo, eu acredito que você já tem encontrado. Você não consegue se manter nesse eixo, logo você não tem força para se manter nesse eixo. Então você precisa fortalecer essa musculatura desse corpo geral, que foi tudo que eu falei no tópico anterior. Sobre a marcação de cabeça, é uma coordenação motora. Você precisa fazer treinos de marcação de cabeça. Aqui neste card tem um vídeo específico sobre marcação de cabeça com exercício de criança. Sim, um exercício simples de criança. De lá, com o bracinho cruzado, olhando num ponto fixo, treinar a seguinte coisa: o meu corpo sai primeiro, a minha cabeça fica, e antes do meu corpo chegar,
a minha cabeça já chegou e o meu corpo vai depois. E isso alternando as velocidades, isso vai te gerar uma consciência boa de cabeça. E é claro que você tá aí já girando piruetas e tem dúvida com relação à segunda ou terceira marcação de cabeça, é uma questão de treino e prática. Você precisa entender que você precisa de um foco, de um ponto fixo muito bem específico e manter ele e ver de verdade, né? Não é só olhar, é olhar e ver de fato um ponto fixo durante toda a marcação do giro. Eu preciso olhar para o mesmo lugar. E isso é uma questão de treino, é só uma questão da gente ir lá praticar bastante, que uma hora essa coordenação chega. A Thaís escreveu bem simples, né? Eixo e braço, por favor, eixo e braço. Thaís, a mesma questão dos tópicos anteriores. Eixo é uma questão de fortalecimento geral e para os braços é a mesma recomendação para a cabeça. Você precisa coordenar essa movimentação, entender que o braço abre, entender que o braço fecha, entender as forças desses braços. Ele não tá aqui parado, né? Ele tem essa intenção de ir para dentro e para baixo, como se eu estivesse pressionando uma bola. Ele tem essa tração durante todo o giro. Além da coordenação de abre quando desce, fecha quando sobe, ele também tem uma energia. Preciso entender essa energia, preciso entender e manter essa energia durante todo o giro. Também vai ficar aqui no card um vídeo de uma playlist antiga que eu fiz falando especificamente sobre braços e que tem exercícios para treinar em casa, essa coisa de que braço que abre e que perna que sobe. Aí a menina Alice me escreve assim: Graça, não tem dificuldade, né? Eu penso que eu não sei, Alice. Eu sei. Mas aí depois, guardando as brincadeiras internas, temos a questão da sustentação da meia ponta. E aí eu já falo isso em aula pra ti e falo para as outras pessoas que estão me assistindo que não fazem aula comigo. A sustentação da meia ponta é uma questão de força, né? Quanto mais relevez eu fizer, mais forte eu vou ter essa minha panturrilha, mais forte meu pé vai ser, mais fácil eu vou me manter lá na meia ponta. Mas no caso dos meus alunos, tenho vários alunos, eu falo que é um pouco de sem vergonhice. Durante o giro, simplesmente desliga alguma chave na cabeça e vocês param de contrair essa meia ponta e o pé desce, automaticamente a pirueta cai. Tenho muitos alunos que têm força, mas que não se mantêm na meia ponta só por causa de um vício ou de um medo de uma queda. Tá lá na pirueta, começa a girar, gira um, gira dois, quando começa a chegar o terceiro giro, dá um meio que o meu Deus do céu, como que eu vou parar? E aí isso gera um primeira coisa que falha é a meia ponta. E aí eu sempre falo, é como se desligasse a chave, né? E aí essa meia ponta simplesmente solta. Porque eu não quero cair de bunda no chão, eu ia cair, eu tava perdendo o eixo. E aí a primeira coisa que solta é essa meia ponta. Então a gente tem essa questão de coordenação, de manter lá em cima. E também tem essa questão de força. Tem algumas pessoas que não têm força para se sustentar no relevê durante todo um giro. E aí a recomendação é bem simples. Vá para a barra e faça relevês. E o penúltimo comentário selecionado foi o da Ju, que é bem interessante, que aí ela fala assim: medo na hora de subir direto na ponta e um coraçãozinho partido assim ao meio. Eu entendo exatamente isso, Ju. Tenho muitas alunas que desenvolvem esse vício na ponta, que estão lá em quarta, que quando faz plié, primeiro põe o pé na ponta para depois girar. Eu sei, e isso é medo mesmo, e isso gera um vício, e é dificílimo de perder isso no futuro. Então pode parar, para com esse medo, volta lá pra barra, faça relevês de um pé só, faça bastante relevês de um pé só, pro seu corpo entender que você pode sim fazer esse relevê, e vá fazendo treinos de piruetas de quarto a quarto. Plié, relevê no lugar. Plié, relevê mudou de direção para a próxima metade da sala. Plié, mudou de direção para outra metade da sala. Vá fazendo de quarto a quarto, depois de metades e metades, e depois uma pirueta inteira, que vai te sentir mais à vontade, vai perder esse medo. Mas é muito importante que você perca esse vício de pôr o pé na ponta e girar. Na minha escola, na minha metodologia, os alunos preparam a pirueta de quarta, por exemplo, já direto no relevê. Eles não ficam parados no plié, eles partem do relevê, e o plié é um susto. Plié, subiu pro relevê,
ou plié, girou. Não tem esse momento com o pé no chão para depois girar. Já para evitar esse tipo de giro, porque isso só vai te atrasar, Ju. Lembra do que eu tô falando. Fortaleça seu corpo, faça com que o seu corpo entenda que você é super capaz de fazer sim um relevê num pé só. Eu entendo o medo, então vá pra barra, faça de metade em metade, de quarto a quarto, só relevês, para que o medo vá indo embora e tu vai se sentir confortável para girar uma pirueta inteira. E sai de cima, desce e gira de uma vez. Mas como eu falei, com cuidado. Se tem medo, vá com cuidado. Não tenha pressa. Faça bastante relevês e vá por partes. E aí, para fechar, a Ana me pediu para falar sobre piruetas en dehors e en dedans. Quando eu dou aula teórica e chega no momento de falar de pirueta, geralmente desconfigura toda a lógica que sempre eu sigo com relação à teoria de cada passo, porque a infinidade de possibilidades com pirueta é muito grande. Eu tenho pirueta de diversas posições, pequenas, grandes, quase todas elas podem ser en dehors, en dedans, porque na verdade uma mesma pirueta, numa mesma pose, pode ser en dehors e pode ser en dedans, derivando da mesma preparação, que só muda a questão de uma gira para a perna de ação e outra gira para a perna de base. As preparações para a pirueta também são inúmeras. Acaba que a gente está inserido numa série e fica sempre fazendo a mesma pirueta e aí acaba achando que é só uma ou duas, mas não, são diversas possibilidades. Partindo de quinta eu posso fazer en dehors, en dedans, saindo de trás, saindo da frente, passei ao lado, passei na frente, dependendo da escola. Partindo de quarta longê, de grande posição, partindo de lugar nenhum e indo para lugar nenhum. Tem os giros, que são passos, que são piquets en tournants, que são assembleias en tournants. São muitas possibilidades de pirueta e quase todas as piruetas podem ser en dehors e en dedans. E essa questão do en dehors e en dedans é como eu expliquei. En dehors é pro lado da perna de ação e en dedans é pro lado da perna de base. E para esclarecer de uma vez por todas esse assunto, segue comigo esse exemplo que vai te ajudar. Partindo de quinta posição, tu vai fazer uma pirueta passé. E aí, olha a lógica. A perna que vai estar no passé, vamos supor que é a perna direita. Então você vai pensar no seu corpo, tem o seu lado direito e o seu lado esquerdo. Uma vez que você entende que a perna que está no passé a gente considera como a perna de ação e a perna que está esticada, que no caso é a esquerda, a gente entende como a perna de base, se você girar para o lado direito do seu corpo, essa pirueta será en dehors. E se você girar para o lado esquerdo do seu corpo, ou seja, para o lado da perna de base, essa pirueta será en dedans. E aí, em todas as possibilidades de piruetas que você vai ter, você tem que sempre usar essa lógica. Entenda qual é a sua perna de base e qual é a sua perna de ação e veja para que lado o giro está indo. Se você está girando para o lado da perna de ação, que está em passé, que está no coup de pied, que está esticada ao lado, que está em attitude derrière, no arabesque, se você está girando para o lado dessa perna, essa pirueta é en dehors. Se você está girando para o lado dessa base, seja qual forma você esteja, você está fazendo uma pirueta en dedans. Então é isso, eu espero que eu tenha esclarecido essas questões, espero que essas questões sirvam de esclarecimento para outras pessoas também. Se ficou ainda algum questionamento sobre este assunto, escreve aí nos comentários que eu vou responder da melhor maneira possível. Eu sempre falo isso e as pessoas usam pouco essa ferramenta. Vai lá nas minhas redes sociais ou até mesmo aqui no final, lá nessa página, lá nos comentários, escreve, fala pra mim o que está acontecendo, o que está funcionando, se ainda tem alguma dúvida, se eu poderia falar melhor isso ou aquilo, que eu vou tentar responder da melhor maneira possível. Não esqueça de se inscrever nesse canal, de ativar o sininho para não perder nenhuma outra dica e até a próxima semana.